Capítulo 30. O mestre revela o sonho de Micaion. Durante um longo período, antes e depois do mestre voltar de Betar, observamos que Micaion se comportava como quem se achasse em dificuldades. Conservava-se à parte quase todo o tempo, falando pouco, comendo pouco e raramente saindo de sua cela. Não confiava nem em mim o seu segredo, e todos nós nos admirávamos de que o mestre nada fizesse para suavizar-lhe a dor, conquanto o amasse muito. Certa vez, enquanto Micaion e outros estavam aquecendo-se ao braseiro, o mestre começou a discursar sobre a grande nostalgia. Um homem certa vez sonhou. Eis como foi o seu sonho. Ele se viu sobre a verde margem de um lago e profundo rio, cujas águas deslizavam silenciosamente. Na margem havia uma multidão de homens, mulheres e crianças de todas as idades e idiomas. Todos eles tinham rodas de vários tamanhos e cores que rodavam incessantemente para cima e para baixo pela margem. E as multidões estavam vestidas de cores festivas e ali estavam para se divertirem e festejarem. O ruído alegre que faziam enchia o ar. Como se fosse um mar incansável, subiam e desciam, iam e voltavam. Somente ele não estava vestido para a festa, pois nada sabia de festa alguma, e só ele não tinha roda alguma para rodar. Não conseguia entender uma só palavra do que dizia a multidão poliglota, que falava algo semelhante ao seu próprio dialeto, e por mais que alongasse a vista, não conseguia encontrar um único rosto que lhe fosse familiar, e, além disso, a multidão, à medida que se acercava dele, lançava-lhe olhares significativos, como se estivesse a dizer: quem é esse indivíduo cômico? Subitamente, porém, ele compreendeu que a festa não era dele e que era a ela inteiramente estranho. Sentiu uma dor no coração. Eis que ouviu um grande ruído que vinha da extremidade superior da margem e logo viu que a multidão se ajoelhava, cobria os olhos com as mãos e curvava a cabeça, abrindo alas e deixando no centro uma faixa estreita, desimpedida e paralela ao rio. Só ele ficou de pé no meio desta faixa, sem saber para que lado voltar-se. Quando olhou para ver de onde vinha o tremendo ruído que se fazia, divisou um enorme touro que, cuspindo fogo pela boca e pelas ventas, corria pela faixa com a velocidade de um raio. Aterrorizado, olhou para a fera enlouquecida e procurou uma saída. À esquerda e à direita, porém, não conseguia encontrá-la. Sentia-se preso ao solo e estava certo de não sobreviver. Justamente no momento em que o touro chegava tão perto do homem que este já lhe sentia devorador e o fumo asfixiante sentiu-se elevado no ar. O touro permanecia em terra, por baixo dele, atirando para cima mais fogo e fumo. Mas ele se elevava cada vez mais, e embora sentisse o calor do fogo e o fumo, começou a compreender que o touro já não lhe podia fazer mal algum, e a confiar em que de fato não faria. E voltou-se para atravessar o rio. Olhando para a margem, viu o povo ainda ajoelhado como antes, e o touro atirando flechas em vez de fogo e fumaça. Ouvia o sibilar das flechas que passavam por perto dele. Algumas furavam-lhe as roupas, mas nenhuma delas lhe tocou a carne. Finalmente o touro, a multidão e o rio se perderam de vista e o homem continuou voando. Passou voando por uma gleba de terra ressecada na qual não havia o menor sinal de vida. Afinal, desceu no sopé de uma alta e escapada montanha desolada no qual não havia uma só folha de capim e nem mesmo uma lagartixa ou formiga, e sentiu como se seu único rumo fosse montanha acima. Por muito tempo procurou um caminho seguro para subir, mas a única via de acesso que encontrava era uma trilha que mal se podia ver e pela qual parece que só as cabras poderiam subir. Decidiu-se a seguir essa trilha. Mal tinha ele caminhado uma vintena de jardas, percebeu, não longe à esquerda, uma estrada larga e macia. Tão logo parou, se dispôs a abandonar a trilha. A estrada se transformou em um rio humano.
A metade dos entes humanos que o compunham subiam com grande esforço, enquanto que a outra metade rolava pela encosta abaixo. Um número imenso de homens e mulheres lutavam para subir e rolava para baixo, às cambalhotas, soltando gemidos e gritos que cortavam o coração. O homem observou por algum tempo aquele pavoroso fenômeno e chegou à conclusão de que, em algum ponto daquela montanha, existia um enorme hospício e que aqueles que vinham rolando eram alguns dos internos que haviam fugido. E continuou pela trilha, caindo e levantando-se de novo de quando em quando, mas sempre progredindo rumo ao alto. A uma certa altura, o rio humano secou e o seu leito desapareceu por completo. Mais uma vez, o homem se encontrava só com a montanha e não havia um dedo estendido que lhe apontasse o caminho ou voz alguma que estimulasse a sua coragem e sentia enfraquecer ou que reanimasse as suas forças que se estavam esvaindo, a não ser uma vaga fé de que seu caminho apontava para o alto. E lá ele ia, vagarosamente, traçando com sangue a sua vereda. Depois de muito esforço, por caminho áspero e duro, chegou a um ponto em que a terra era macia e não havia pedras. Para sua indescritível alegria, viu alguns delicados tufos de capim crescendo aqui e ali, e a grama era tão delicada, tão tenra, o solo tão aveludado, o ar tão perfumado e repousante que se sentiu como se lhe houvessem roubado a última gota de energia. Relaxou os músculos e caiu a dormir. Foi despertado pela mão de alguém que o tocava e por uma voz que lhe dizia: levanta-te, o pico da montanha está à vista, e a primavera aguarda-te lá, em cima. A mão e a voz eram de uma belíssima donzela, um ser paradisíaco, vestindo roupa de ofuscante brancura. Amavelmente, a tomou pela mão e ele sentiu-se revigorado e invadido por extraordinário bem-estar. Realmente pôde ver o alto da montanha e sentir o aroma da primavera. Mal, porém, se pôs de pé para dar o primeiro passo, despertou do sonho. Que faria Micaion se despertasse de um sonho como esse e se encontrasse deitado em uma cama comum, encerrado entre quatro paredes comuns, porém com a imagem da donzela ainda a lhe brilhar nos olhos e sentindo ainda no coração a fragrante resplandecência do alto da montanha? Micaion, como quem foi espicaçado. Mas esse sonhador sou eu e esse foi o sonho que tive, inclusive a visão da donzela de branco e do alto da montanha. Isso me vem perseguindo até hoje e não me dá sossego, faz com que eu me sinta estranho a mim mesmo. Por causa disso, Micaion já não conhece mais Micaion. No entanto, tive esse sonho logo depois que fostes levado para Betar. Como podeis vir relatá-lo com todos os seus pormenores? Que espécie de homem sois, até que os sonhos dos homens são para vós um livro aberto? Ah, que liberdade havia no pico daquela montanha! E como era linda aquela donzela! Como tudo aqui é vulgar em comparação. Senti-me como se tivesse perdido minha própria alma devido ao sonho. E somente no dia em que vos vi, voltando de Betar, senti que me voltava a alma e me senti calmo e forte. Mas essa sensação tornou a abandonar-me e tornei a ser separado de mim mesmo por um incrível cordão. Salvai-me, ó meu grande companheiro, estou me consumindo por causa de uma visão. Mirdá. Não sabes o que pedes, Micaion. Queres ser salvo do seu salvador? Micaion. Quero ser poupado a esta insuportável tortura, de me sentir tão sem lar em um mundo tão confortável. Gostaria de estar no alto da montanha com aquela jovem. Mirdá. Regozija-te porque o teu coração se tornou presa da grande nostalgia, pois essa é a promessa irrevogável de que encontrarás a tua pátria e teu lar e que estarás no alto da montanha com a jovem. Abimar. Por favor, contai-nos mais alguma coisa sobre esta nostalgia. Quais são os sintomas pelos quais a podemos reconhecer? Capítulo 31. A grande nostalgia. Mirdá. É como a neblina, a grande nostalgia. Emitida pelo coração, ela fecha o coração, assim como a neblina emitida pelo mar oblitera tanto a terra como o mar. É também a neblina a ocultar os olhos à realidade visível, tornando-se ela própria a única realidade.
Assim, essa nostalgia abafa os sentimentos do coração e faz de si mesma o sentimento predominante. E embora aparentemente seja tão sem forma, tão sem propósito e tão cega como a neblina, como esta, ela está cheia de formas ainda não realizadas. É clara à vista e tem uma finalidade bem definida. É ainda como a febre a grande nostalgia, como a febre que surge no corpo e mina a vitalidade deste, enquanto lhe está queimando os venenos. Assim é a nostalgia, nascida do atrito no coração, debilita este enquanto lhe consome as impurezas e toda a superfluidade. E como um ladrão é a grande nostalgia. Como o ladrão furtivo que alivia sua vítima de uma carga, porém o deixa aborrecido e amargurado. Assim, essa nostalgia furtivamente alivia todas as cargas do coração, porém o deixa desolado e pesado, exatamente pela falta de carga. Larga e verde é a margem em que dançam os homens e as mulheres, e lutam e choram pelos seus dias que se transformaram em nada. Aterrorizante, porém, é o touro que expele fogo e fumaça pelas ventas e que lhes faz tremer os pés e os obriga a cair de joelhos, que lhes abafa as canções na garganta e lhes prega as pálpebras aos olhos nas suas próprias lágrimas. Largo e profundo também é o rio que os separa da outra margem, e eles não o podem atravessar a nado, nem remar de uma à outra margem, e nem atravessá-lo num barco à vela. Poucos, muito poucos, se aventuram a atravessá-lo com o pensamento. Quase todos, porém, estão ansiosos por se agarrarem à margem em que se encontram e no qual cada um deles anda a fazer rodar a sua roda predileta do tempo. O homem que tem a grande nostalgia não possui nenhuma roda predileta do tempo para rodar. No meio de um mundo tensamente ocupado e terrivelmente apressado, só ele não tem ocupação e nem pressa. Em meio à humanidade tão decorosamente vestida e comportada quanto a palavra e as maneiras, ele se acha nu, gaguejante e desajeitado. Não pode rir com os que riem, nem chorar com os que choram. Os homens bebem e comem e sentem prazer no comer e no beber. Ele come sem guludice e a bebida se torna insípida em sua boca. Outros se acasalam ou estão ansiosamente procurando com quem se acasalar. Ele anda sozinho, dorme sozinho e sonha sozinho os seus sonhos. Os outros são ricos em humor e sabedoria do mundo. Ele só é estúpido e ignorante. Os outros têm lugares confortáveis a que chamam de lar. Os outros têm certos locais na terra aos quais chamam sua terra natal e cuja glória cantam em alta voz. Só ele não tem nenhum pedaço de terra que possa cantar ou chamar de terra natal. Isso porque tem os olhos fitos na outra margem. É um sonâmbulo o homem que tem a grande nostalgia, no meio de um mundo aparentemente desperto. É movido por um sonho que os outros a seu redor não veem nem sentem. Por isso, eles escolhem os ombros e riem à socapa. Quando, porém, o deus do medo, o touro que põe fogo e fumaça pelas ventas, aparece em cena, então eles vão morder o pó da terra, enquanto aquele para quem eles encolheram os ombros e de quem riram a socapa é levantado pelas asas da fé, acima de todos e do touro, e é levado para a outra margem, para o sopé da montanha escarpada. Árida, deserta e triste é a terra sobre a qual o sonâmbulo voa. Mas as asas da fé são fortes e o homem continua voando. Sombria, nua e terrificante é a montanha ao sopé do qual ele aterriza, mas indômito é o coração da fé e o coração do homem continua batendo valorosamente. Dura, escorregadia e dificilmente visível é a sua trilha montanha acima, mas macio é a mão, firme o pé e agudo o olhar da fé. E assim o homem sobe. Encontra pelo caminho homens e mulheres que estão tentando subir a montanha por uma estrada larga e suave. São os homens e mulheres da pequena nostalgia, que estão ansiosos por atingir o alto da montanha, porém com um guia coxo e cego.
Isso porque o seu guia é a sua crença que nos olhos podem ver e os ouvidos ouvir, mas que as mãos podem apalpar e que o nariz e boca podem cheirar e provar. Alguns deles não vão além dos tornozelos da montanha, outros vão até os quadris, muitos poucos vão até a cintura. Todos eles, porém, juntamente com seus guias, escorregam e vêm às cambalhotas, ladeira abaixo, sem terem ao menos olhado de relance para o belo alto da montanha. Podem os olhos ver tudo o que há para ser visto e os ouvidos ouvir tudo o que existe para ouvido? Podem as mãos apalpar tudo o que há para ser apalpado e o nariz cheirar tudo o que há para ser cheirado? Somente quando a fé, nascida da imaginação divina, vem ao seu auxílio, podem os sentidos realmente sentir e, deste modo, se tornarem escadas para a ascensão ao alto. Os sentidos faltos de fé são guias nos quais não se pode confiar. Conquanto a sua estrada pareça suave e larga, está cheia de armadilhas e laços escondidos, e aqueles que por ela tentam alcançar o cimo da libertação perecem no caminho, ou escorregam e caem a cambalhotas ao sopé de onde partiram, onde se lastimam de muitos ossos quebrados e onde cosem muitos ferimentos abertos. Os homens da pequena nostalgia são aqueles que, tendo construído o mundo com os seus sentidos, logo o acham pequeno e abafado e aspiram a um lar maior e mais arejado. Mas ao invés de procurarem novos materiais e um novo mestre de obra, empilham o mesmo material e chamam o mesmo arquiteto, os sentidos, para lhes construir o novo lar. E mal está tudo pronto, acham-no tão pequeno e abafado quanto o velho, e assim vão demolindo e construindo, sem jamais conseguirem o lar que lhes possa dar o conforto e a liberdade que anseiam. Eis que confiam nos enganadores para que os livrem dos enganos, e como o peixe que salta da frigideira para o fogo, fogem de uma pequena miragem para serem iludidos para outra maior. Entre os homens da grande nostalgia e os da pequena nostalgia está a grande multidão dos homens coelhos, que não sentem nostalgia nenhuma. Estão satisfeitos em cavar as suas tocas, nelas viver, reproduzir-se e morrer, e acham suas furnas muito elegantes, espaçosas e quentes. Não as trocariam pelos esplendores de um palácio rela. E zombam dos sonâmbulos, especialmente daqueles que caminham por uma trilha solitária, onde as pegadas são raras e difíceis de serem vistas. O homem que tem a grande nostalgia e se encontra entre os outros homens é muito semelhante ao filhote de águia chocado pela galinha doméstica, junto com a sua ninhada. Seus irmãos pintinhos e a mãe galinha desejam que o jovem filhote de águia seja tal como eles, com a sua natureza e hábitos, vivendo como eles vivem. E o jovem filhote de águia gostaria de que os outros fossem como ele, sonhando com um ar mais livre e um céu iluminado. Logo, porém, seus irmãos de ninhada o consideram um estranho e um pária entre eles, e ele recebe bicadas de todos, até mesmo de sua mãe. A voz das alturas, porém, lhe fala no sangue e a fedentina do galinheiro se torna insuportável para o seu nariz. No entanto, aceita em silêncio tudo aquilo, até que se encontre completamente emplumado. Abre então as asas e se lança ao espaço, com um amoroso olhar de despedida a seus antigos irmãos e à sua mãe, que cacareja alegremente enquanto cisca na terra em busca de sementes e vermes. Alegra-te, Micaion, teu sonho é um sonho profético. A grande nostalgia fez o teu mundo pequeno e te fez um estranho neste mundo. Libertou a tua imaginação da garra despótica dos sentidos e a imaginação te trouxe a tua fé. E a fé te levantará muito acima deste mundo estagnado e abafado, levando-te através do cansativo vazio ao alto da montanha escarpada, onde toda fé terá que ser testada e purificada dos últimos traços da dúvida. E a fé, assim purificada e triunfante, te levará ao alto eternamente verde, e ali te entregará nas mãos da compreensão. Tendo cumprido a sua tarefa, a fé se retirará e a compreensão guiará os teus passos à impronunciável liberdade do alto, que é a verdadeira, ilimitada e universal morada de Deus e do homem liberto. Suporta bem o teste, Micaion, suportai-o bem, todos vós. Permanecer por um momento nesse alto
equivale a suportar toda a espécie de dores, mas residir para sempre neste alto vale a eternidade. Rimbal. Não nos elevarás agora ao teu alto, ao menos para um olhar rápido? Mirdá. Não tenhas pressa, Rimbal. Dá tempo ao tempo. Onde eu respiro livremente, tu ficarias sem ar. Onde eu caminho à vontade, tu ficarias ofegante e tropeçarias. Agarra-te à fé. A fé realizará proezas gigantescas. Assim ensinei eu a Noé. Assim eu agora vos ensino. Queridos ouvintes, este foi mais um capítulo do livro de Mirdá. Se você gostou do áudio, deixe seu like e ative o sininho para ser avisado dos próximos capítulos. Gratidão, minha voz, sua voz.